da onde Ele me resgatou, né? Que Deus é esse que eu conheci, que teve todo o poder de me resgatar de uma vida totalmente perdida, sem esperança, né? O tema hoje não é esperança, é amor, motivação. Então eu vivia uma vida totalmente sem esperança, né? Então, vamos começar mais ou menos assim. Deixa o Espírito Santo guiar, né, Rô? Amém. Então, prazer a todos, né? Quem não me conhece, meu nome é Natália. Tem as ovelhinhas aí da Igreja Iavé. Uma boa noite a todos. Mas tem alguns que não me conhecem. Então, eu sou a Natália, né? Eu sou nascida aqui na cidade de Leme. E como eu estava falando para a Rô, eu nasci num lar católico, né? Os meus pais católicos, e tive todo o ensinamento do catolicismo, né? Então, fui batizada quando era bebê, passei pela Eucaristia, pela Crisma. Minha mãe fazia a gente frequentar a missa, então a gente estava sempre por ali. Como eu estava comentando com a Rô também, com 15 anos de idade, eu me tornei mãe, né? Mãe da Beatriz. A Beatriz, a minha bênção, minha primeira filha, né? E ela nasceu uma gravidez muito conturbada e ela nasceu prematuro de 6 meses. A Beatriz ficou 4 meses na UTI, em Ribeirão Preto. E eu, com 15 anos, ia visitá-la quando tinha ambulância, quando não tinha, não podia ir. E a Beatriz nasceu com 30 centímetros e 750 gramas. Era muito miudinha, muito frágil. Então, quando a gente olhava a Beatriz ali na UTI, a visita era muito rápida, mas quando a gente olhava naquele vidro ali, a gente sabia que era só Deus. A gente sabia que só Deus podia fazer aquela menina se desenvolver e sair daqueles aparelhos que ela estava, né? Até teve um dia que ela teve, a Rô conhece um pouquinho da área da saúde, ela teve 14, 15 apneias num dia só. Ou seja, parou de respirar num dia só 14, 15 vezes. Esse dia foi muito difícil, a gente achou que ia perdê-la. Mas Deus tem um propósito em todas as coisas, né? Aonde a gente acha que é o fim, para Deus é o início, é o começo de uma grande história, né? Então, o médico dos médicos a visitou e a acompanhou em todo momento. Então, talvez tenha alguém que está nos assistindo aqui agora que precise da intervenção do médico dos médicos. Eu quero falar para alguém que está nos assistindo, ele te vê, ele te ouve, ele ouve o clamor de uma mãe, ele ouve o clamor de uma filha. Esse é o Deus que nós conhecemos, né? Mas até esse momento não tinha muita noção de quem Deus era. Era um Deus distante para mim até então, sabe, Rô? Era um Deus que eu ouvia falar, era um Deus que eu tentava conversar com ele, mas era um relacionamento que era muito distante. Para a glória de Deus, a Beatriz, depois de 4 meses, veio para casa, né? Tivemos vários desafios, ela muito pequena, mas venceu. Graças a Deus está aí uma menina saudável. Para a glória de Deus, linda, abençoada. Também me ajuda muito, ajuda a gente na obra de Deus hoje. Mas a minha história meio que ficou mais conturbada daí para frente ainda, né? Então, tive envolvimento com cigarro, com bebida, com festas, com pessoas erradas. Eu fui me envolvendo e fui deixando a minha maternidade de lado porque eu queria curtir, vamos dizer assim, a minha juventude, né? Então, eu me afundei na onde eu podia me afundar. Então, se me chamassem para uma festa, eu estava. Se me chamassem para uma cartomante, eu estava. Então, eu me envolvi com várias coisas tentando preencher a minha vida. Quando eu deitava minha cabeça no travesseiro, havia um vazio muito grande em mim. E eu só falava assim, eu lembro que uma certa época eu falava assim para Deus, obrigada, eu falava assim, Deus, obrigada por esse dia, espero que amanhã seja um dia melhor. Mas assim, era um Deus distante, sabe, Rô? Não era um Deus que eu conhecia.
Então, tudo aquilo que me ofereciam, eu pegava para preencher aquilo que era o vazio da minha alma, sabe? E cada vez mais eu fui me afundando. E em certo momento da minha vida, eu deixei a minha filha com meus pais e fui viver a minha vida, curtir a minha vida. E vivi de maneira como o filho pródigo viveu, né? Já não tinha muito e o pouco que tinha gastava, né? Com bebidas, com orgia, com balada, com aquilo que era momentâneo, sabe, Rô? Era uma roupa, era momentâneo, era um sapato, era momentâneo. Era uma vida muito fútil, muito vazia a qual vivia, né? É até engraçado isso, porque hoje, né? Hoje eu sou pastora, casada com um homem abençoado, e hoje o povo olha para mim e acha que eu nasci num lar evangélico, mas não foi assim, né? Na verdade, eu tenho toda uma trajetória para chegar onde eu estou hoje, mas eu sei que em todo momento Deus, Ele não me desamparou. Ele não largou a minha mão, Ele não deixou eu desfalecer, né? Porque eu estava numa vida sem volta. O meu estava caminhando em passos largos para a morte. Isso daí é muito real para mim. Quando eu comecei a entender quem Deus era e comecei a conhecer Jesus, eu entendi que mais um pouco, e Deus falou comigo, eu estou fechando a sua sepultura quando eu o conheci a primeira vez. Mas para chegar até aí, então dos meus 15 até Deus começar a transformar minha vida, quando eu deixei... Falou tudo, né? Quando a gente deixa, né? Porque a gente tem que deixar. Tem que deixar, é isso mesmo. Quando eu deixei Jesus entrar, porque Ele estava batendo na porta, várias vezes Ele bateu na porta. E quantas vezes Deus não bate na sua porta também, talvez você não deixe entrar. Verdade. Né, Rô? Deus, Ele bate na porta para mostrar para você, eu tô com você, eu tô fazendo um milagre. Deus, Ele bate na porta quando Ele via alguém para falar com você, para falar, olha, vamos naquele culto abençoado. Aí você fala, não, deixa para depois. Tem outras coisas para fazer. Olha, vai ter uma oração lá na minha casa. Outro dia eu vou. E a gente vai deixando Deus para depois. Sendo que Ele está ali o tempo todo de braços abertos para nos acolher e para transformar a nossa vida. Verdade. Eu digo assim que eu vivi a transformação da água para o vinho na minha vida. Eu vi esse Deus que transforma a água em vinho porque Ele transformou a minha vida. Só Ele poderia transformar, Rô. Eu poderia ter ido em outros lugares, ter acreditado em outras coisas, mas somente Deus podia transformar a minha vida da forma que Ele me transformou, sabe? Eu lembro que teve em dado momento da minha vida, já vivendo toda torta, né? Havia um homenzinho torto, né? Havia uma mulherzinha torta, eu morava numa casa torta, né? E eu não suportava o ambiente familiar para mim. Eu odiava as regras que tinha na minha casa. Então, eu era muito rebelde. Então, quando meu pai falava um tiquinho de coisa para mim, eu pegava minha malinha e eu ia embora sem rumo da minha casa. Era essa vida que eu levava. E quando eu saía sem rumo, a minha mãe, ela vasculhava esse leme, na onde eu tivesse, a minha mãe me encontrava e falava, filha, volta para casa. A minha mãe, ela nunca desistiu de mim. Ela nunca desistiu de crer que Deus poderia transformar a minha vida. Se tem alguma mãe que está nos assistindo, passando por alguma aflição com o filho, às vezes filho rebelde, filho nas drogas, nos vícios, eu também vivi essa vida e eu posso dizer para você, não desista de orar, não desista de clamar, não desista de crer que Deus, Ele pode mudar todo o cenário, Deus, Ele pode trazer a restauração na vida dos teus filhos. Porque foi isso que Deus fez na minha vida, Rô. Eu creio. A minha mãe, do jeitinho dela, ela orava, ela chamava o grupo de oração da Igreja Católica em casa, me recordo disso. Me recordo de uma noite, formou um círculo lá em casa e eles clamavam e eles falavam em línguas estranhas, era um grupo avivado, mas eu estava tão imersa no pecado, no erro, tão imersa no meu eu,
que eu não conseguia enxergar. Hoje eu enxergo porque Deus tirou as escamas, mas naquele momento eu não enxergava. Mas eu sei que minha mãe estava plantando uma sementinha. E a sementinha, ela está vendo florescer hoje. Que bênção, né? E a minha mãe não desistia, e ela clamava, e ela ia me encontrar onde estivesse e falava, filha, volta para casa. E eu voltei várias vezes para casa, mas teve um momento que Deus me deixou sozinha. Teve um momento que eu precisava passar por um vale sozinha. Eu digo, eu até brinco hoje, né, contando testemunho na igreja, em outros lugares que eu vou, que se tinha um porão no fundo do poço, eu estava lá dentro. Eu estava dentro do porão do fundo do poço, porque não tinha mais o que eu fazer. Tipo, chegou no fim. Chegou no fim. Era contas atrasadas, eu estava tomando vários remédios, remédio para ansiedade, remédios para depressão, remédio para tentar dormir um pouco. E isso eu estava com 23 anos de idade. Tão novinha. Tão novinha. Com 23 anos de idade, sem cuidar da minha filha. Com 23 anos de idade, desempregada. Com 23 anos de idade, um cigarro atrás do outro para controlar, né, entre aspas, porque não controla nada, controlar a ansiedade, só piora. 23 anos de idade sem ter o que comer. E aí, opa, até quando vai ser essa vida? Até onde eu vou suportar tudo isso, né? E um pouquinho antes eu lembro que eu fui num culto, uma tarde lá na Quadrangular, e o pastor Nilson, ele ministrava uma palavra, e essa palavra eu carrego comigo até hoje, Marcos 7, que fala da mãe que pediu para Jesus que fizesse um milagre na vida dela, porque a filha dela estava miseravelmente endemoniada. E hoje eu me vejo, eu era essa filha. E aquela mulher pediu para Jesus, olha Jesus, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa pela minha filha. E Jesus falou, eu não posso repartir o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus estava querendo dizer, eu só vim para os meus escolhidos. Mas aquela mulher, ela insiste. Eu aprendo que a nossa insistência gera muitos milagres. Verdade. Nós precisamos insistir. Aquela mulher insistiu, Jesus, mas se o Senhor tiver apenas uma migalha, eu sei que o milagre vai chegar na vida da minha filha. Eu estou aqui me humilhando, aquela mulher se ajoelhou debaixo da mesa e falei, Jesus, um milagre seu vai fazer a diferença no meu lar. E a Bíblia diz que aquela mãe insistiu tanto com Jesus, que a filha foi liberta e o milagre aconteceu naquela casa. Então, mães, insistam mesmo, clamem mesmo, aconselhem mesmo, busquem na onde tiver mesmo, demonstre o amor de Jesus mesmo, porque quando você menos esperar, Jesus, ele começa a obra na tua vida, no teu lar, na vida dos teus filhos, porque aquele que começa a boa obra, ele é fiel para concluí-la. Verdade, é verdade. E quando eu estava no porão do fundo do poço, nessa vida de futilidade, nessa vida de vícios, de carnalidade, eu abri o Facebook um dia e me chamou a atenção o Facebook do Danilo Favacho, que eu achei aquele rapaz ali muito crente. Eu falo para ele, eu achei você muito crente, um rapaz com muita fé, vários versículos, e aquilo me chamou a atenção porque um jovem colocando tanto versículo no Facebook, eu falei, nossa, esse rapaz é diferenciado, é diferente, tem alguma coisa diferente nesse rapaz. Tem algo aí. Eu já tinha conhecido alguns do meio gospel, até nesse meio tempo. Mas era a fachada, né? Frequentava culto, frequentava Santa Ceia, mas estava no mesmo barzinho que eu, estava na mesma balada que eu. Então, quando eu vi um Facebook diferente, eu falei, esse rapaz é diferente. E a gente começou a conversar. E ele me falou assim, olha, eu estou fazendo uma oração no monte, eu estou subindo o monte 40 dias de oração à noite, e eu queria te convidar. Porque eu contei um pouquinho da minha vida para ele, ele falou, eu conheço um Deus que pode mudar a sua história. E aquilo me chamou a atenção, porque ninguém nunca tinha falado aquilo para mim. Um Deus que podia mudar minha história, estava à disposição, se eu orasse, ele ia me ajudar. E aí foi, a gente marcou, e ele estava na campanha de oração, e ele me levou, na campanha de oração. Eu lembro que eu estava
Não tava de saia não, comprida até no pé, não tava de blazer. Eu tava com uma blusinha, eu tava com uma calça jeans. Eu nunca tinha ido numa oração no monte, eu nem sabia o que era aquilo. Mas eu aceitei porque eu criei que Deus poderia mudar a minha vida. Amém. E deu o primeiro passo, e foi. E dei o primeiro passo. E dei esse primeiro passo de fé. Eu não me lembro disso, mas o Danilo me disse que eu fiquei 2 horas de joelho. Eu nem sabia orar. Eu vinha de um lar que seguia panfleto. Eu vinha de um lar que seguia ali o folhetinho de domingo. E pronto. Então eu não sabia orar. Mas esse dia eu acredito que eu me derramei tanto aos pés de Jesus. Eu pedi tanto para Ele uma oportunidade, uma chance. Pedi para Ele mudar realmente, porque não tinha para onde correr mais, sabe, Rô? Não tinha mais meios. Os remédios já não estavam fazendo efeito. As contas estavam aumentando. Não tinha mais saída. A minha filha cada vez mais distante, assim como a minha família cada vez mais distante. O contato com meu pai, a essa altura do campeonato, já era 0. Com a minha mãe era de vez em quando. Então eu precisava fazer alguma coisa e Jesus me ouviu. E a partir daquele dia, daquela primeira oração, Deus começou a transformar a minha história. Através da vida do Danilo, eu confessei o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, e isso não foi na igreja, isso foi no monte de oração. E eu conheci um Jesus, Rô, que me recebeu de braços abertos. Não foi um Jesus que, no primeiro passo que eu dei dentro da igreja, ele falou, muda sua roupa. Exatamente. Porque eu falo para o Danilo hoje, se Jesus tivesse feito dessa maneira, talvez eu não teria continuado. Se Jesus tivesse falado assim para mim, muda sua roupa, você não pode esse cabelo, você não pode esse brinco, você não pode essa unha. Mas o Jesus que eu conheci me recebeu de braços abertos, porque a palavra do Senhor diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o primeiro convite é para a gente ir sim como estamos. Depois Jesus começa a nos moldar, a nos transformar de dentro para fora. O nosso interior começa a refletir no exterior. Então o Jesus que eu conheci é automático. O Espírito Santo vai nos moldando. Então o Jesus que eu conheci me aceitou de calça jeans, me aceitou de blusinha e falou, eu tenho um plano para a sua vida. Eu tenho um propósito para você. E eu lembro que os irmãos começaram a orar e depois vieram falar comigo, começaram a me chamar de pastora Natália. E eu não entendia nada, mas mal sabia que já era Deus sinalizando o que Ele tinha para mim lá na frente, né? Deus é muito maravilhoso. Deus é lindo. Deus Ele é fiel em tudo que Ele faz. Deus, eu falo assim, que Deus não dá ponto sem nó. Deus, Ele começou a converter novamente o Danilo, porque ele também vinha de uma vida, um pé na igreja, um pé no mundo. Deus começou a firmar ele nessa campanha de oração no monte. E aí Deus me chamou para essa campanha também. E eu comecei a ir para a campanha do monte, primeiramente. Eu não comecei a frequentar os cultos. Depois o Danilo começou a me levar para os cultos aos poucos. E Deus começou a fazer a obra na minha vida, Rô. Mas o Jesus que eu conheci foi um Jesus que me aceitou do jeitinho que eu estava. E começou a tirar os carrapichos da ovelhinha negra, da ovelhinha perdida. Começou a colocar eu no caminho dele, no caminho que eu não conhecia, né? A história do filho pródigo, o filho ele tinha experimentado a casa do pai, experimentado a comida do pai, as vestes do pai, o conforto da casa do pai. Eu ainda não tinha experimentado isso. E quando eu conheci Jesus, não era porque ele poderia me transformar de uma devedora que devia para várias dívidas por aí, em alguém que era milionária. O Jesus que eu conheci, ele poderia me fazer uma pessoa melhor, ele poderia me transformar verdadeiramente. Então, foi espontâneo jogar um maço de cigarro fora, foi espontâneo deixar a bebida, foi espontâneo começar a viver uma vida de santidade a partir de então, a partir desse verdadeiro contato com Jesus. E aí o Danilo brinca, né, que depois de um mês a gente conversando tal, eu pedi ele em casamento. Ela que pediu, viu, gente? É porque ele ia me enrolar, né, Rô? Aí eu não podia deixar. Já tava um rapaz ali, né, que já eu não levou podia deixar. Já tava
Então, Deus é tão bom, né, pastor? Deus é tão bom, mas ele é mais bonitinho, né, pastor? Era. Então assim, brincadeiras à parte, a gente estava vivendo uma vida ali de santidade. Então eu sabia quem era Natália antes de Jesus, então não podia vacilar. Então por isso que eu falei para ele, a gente precisa casar. Eu tinha certeza que ele era para minha vida, porque a gente orou e a gente jejuou e Deus nos deu uma palavra de bênção, que ele era uma bênção para minha vida e eu era bênção para a vida dele. A gente não sabia os processos que a gente ia passar, o propósito grande que Deus tinha, mas a gente sabia que a gente era um bênção na vida do outro. Então eu falei, então não podemos perder tempo. Então já que a gente está vivendo em santificação, então vamos colocar uma aliança aí e vamos colocar Deus em primeiro lugar nesse casamento. E para honra e glória do Senhor Jesus, completamos 11 anos de casamento. Que bênção, né? Para a glória de Deus. Você vê como que é uma história para vocês. A história, né, é tão linda, tão maravilhosa quando Deus tem propósito na vida de pessoas. Porque ele precisava, né? Parte 1 foi contada nos bastidores, né? Ele precisava, já estava, né, num processo. Deus já mostrou a mulher que já estava fora do processo, mas que precisava passar no processo, que começou a passar junto. E, gente, esse é o Deus, né, Natália? É o Deus que faz acontecer. E o que você precisou fazer? E o que ele precisou fazer só foi apenas o quê? Crer, né? Crer. Confiar, aceitar que Deus é Deus. Sim, nós precisamos sempre dar um passo de fé. Né? Deus ele está ali disponível o tempo todo e nós precisamos ter um passo de fé. Então eu vejo que esse primeiro contato meu com Jesus foi um passo de fé. Eu precisei crer que Jesus estava usando um abençoado dele, né, que foi o Danilo na minha vida, para me mostrar que tinha uma solução. E olha como que Deus restaurou, né? Você já tinha uma filha. Quer dizer, Deus já tinha te dado essa filha, já era propósito de Deus te dar. Você já estava deixando a filha de lá, deixou até em certo momento, né? E Deus já te fez você, né, ter conhecido o Danilo. Para você ter o seu propósito, Deus já tinha, como você até está né, sendo pastora, para cuidar da sua filha, restaurar a sua família, restaurar a sua dignidade, porque já estava a zero, porque não tinha nada de dignidade. Para as pessoas não dão mais valor quando chega nesse ponto, né? Eu costumo dizer, cadê os amigos? Cadê as amigas? Chega uma hora que não tem mais, né? A gente não tem mais. Chega uma hora que não tem. E Deus ele é tão lindo que não existe o tempo para se unir, né? Quando é de Deus, Deus une e acabou. Ele restaura a família, né? Restaura por completo. Por completo. Você viu o que ele fez? Ele restaurou, deu uma família, deu uma mãe para a filha que precisava. Glória lindo, a Deus. Né? Deus me deu o Danilo e eu vejo o Danilo como um Boaz na minha vida. Como um resgatador da minha história, né? Primeiramente Jesus, toda a honra e toda a glória se dá de Jesus, a Deus, porque se não fosse ele eu não estaria aqui. E o Danilo chegou me mostrando esse Jesus que eu precisava conhecer. E quando eu conheci Jesus, eu venho conhecendo Jesus através da vida do Danilo todo dia, porque o meu esposo é um homem de fé. É um homem que Deus fala com ele no quarto e ele sai do quarto decidido, com uma palavra de Deus e falou, Deus fala isso comigo. E eu tenho sido muito abençoada com a vida dele, né? E Deus restaurou minha vida por completo, porque após alguns anos de casado, Deus me deu a Beatriz de volta. Então hoje, para honra e glória do Senhor Jesus, a Beatriz ela mora conosco, ela faz a obra conosco. Hoje a Beatriz vai fazer 21 anos mês que vem, né? Para a glória de Deus. E Deus também me deu a bênção, que é a nossa Melzinha, né? Minha bebezinha ali, que ela vai fazer 1 ano e 2 meses. Então, lá com os avós, um beijo, Memel, um beijo, vovô Sérgio, vovô Gisele, né? Deus cumpriu a promessa por completo, porque desde quando nós casamos, Deus estava dizendo que ia nos dar um filho. Em 2022, eu passei por uma perda, eu perdi uma gestação, uma perda e um ganho para Cristo, né? Com 7 semanas. Foi um processo muito dolorido, muito difícil, e teve um dia que eu orei, como Ana orou. Falei, Senhor, eu preciso que o Senhor transforme esse choro em riso. Eu preciso que o Senhor preciso que o Senhor faça algo novo na nossa vida. Eu preciso que o Senhor restaure. O Senhor disse que ia me dar um filho.
Eu já tenho a Beatriz, o Senhor me disse que ia dar outro. Aí o Senhor tirou, aí comecei a orar, Senhor. E Deus abriu a minha madre novamente. Assim que eu terminei a oração, Rô, entrou a missionária Silvana, que está aí conosco. Um beijo, missionária Silvana, boa noite, Deus te abençoe grandemente. Deus usou a missionária Silvana para falar comigo. E ela fez uma oração forte e falava assim: Deus está entrando com restituição daquilo que você perdeu, daquilo que foi roubado, tal, tal. E eu coloquei assim no grupo da igreja: eu vou testemunhar essa oração de hoje. E mal sabia eu que eu já estava no meu ventre já, a Melzinha. E eu não sabia. Para a honra e glória do Senhor Jesus, a Melzinha, a resposta, ela é a alegria do nosso lar. Ela é o melzinho dos nossos dias, sabe, Rô? Eu sei, é a bênção. Ela é a nossa bênção. É tão lindo a gente ouvir tudo isso, porque são histórias que às vezes a gente, que nem eu acabei de dizer no começo do programa, né, falando para vocês, que quando Deus faz, Ele faz por completo. E os testemunhos são edificantes para a nossa vida, né? Sim, que às vezes tem pessoas que a gente... Tem momentos, eu também já fiquei assim, vários momentos, muitos, achando que nada ia dar certo, que estava muito difícil, que é isso, que é aquilo. E Deus vai moldando a gente de uma maneira... que não é realmente não é um homem, igual você disse, né, Natália? Se fosse para você ir numa igreja, falar, Natália, eu não quero mais você com calça, não quero mais você com essa blusa, viu? A doutrina aqui é essa, é assim, né? De primeiro momento, Rô. De primeiro momento você não ia aceitar. De primeiro momento eu não ia aceitar. Você estava magoada. Eu estava toda ferida, eu estava toda traumatizada. Eu precisava que Jesus me acolhesse da maneira que eu estava. E Ele realmente me acolheu. Sabe? É esse Jesus que eu prego, é esse Jesus que eu sei que pode, é esse Jesus que a gente vive Ele, né? Ele habita em nós. É o que eu costumo dizer, eu estava até dizendo para uma amiga minha esses dias, falei, se você precisa ser abraçada nesse momento, não vai ser por homens, por mulheres, né, que eu digo homens, mulher, não vai ser por uma amiga nesse momento, exemplo. A gente precisa receber o abraço mesmo de Deus, que é esse que faz, além de abraçar a gente no momento que a gente precisa, é que faz a restauração.